chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, quinta-feira, altura de falarmos de basquetebol e temos que falar, e aliás não, temos que garantir que nenhum de nós se lesiona. Porque nos últimos 3-4 dias Evan Mobley lesionou-se com uma entorse muito grave, vai falhar provavelmente o resto da fase regular. Jalen Johnson dos Atlanta Hawks lesionou-se ontem, também em risco de falhar algumas semanas. Karl Anthony Towns descobriu-se que rompeu o menisco, já vamos falar sobre isso. Choque do mundo, choque total. Ben Simmons não joga mais esta temporada, o que é incrível. Espero não me estar a esquecer de ninguém. Para já temos estes lesionados. Enquanto nós gravamos, lesiona-se mais alguém. Por outro lado, Chico, temos a afirmação de Sengun e companhia, que esperemos que seja um bocadinho mais tenham mais durabilidade que os outros. E para falarmos sobre isso, vamos olhar aqui para uma nova era dos postes, uma era, vamos lhe chamar, pós-Jokic, ou descendentes de Jokic. Vamos olhar para alguns jogadores que estão a marcar a posição na posição center no seu futuro. Antes disso, Chico, eu queria só falar contigo aqui de um assunto que é o seguinte: os Lakers ganharam ao Standard. Já sabia. Os Lakers ganharam ao Standard na segunda para terça, acho eu. Exatamente, foi no dia em que nós gravámos o episódio de segunda. Portanto, já é habitual, já é a terceira vitória em 4 jogos esta época. Eu disse-te a brincar que foi só para deixar mais divertido a luta pelo primeiro lugar e a luta do play-in, mas eu acho que é mesmo uma questão de matchups, porque vocês têm... Nós já tínhamos comentado isso, e eu próprio disse que se o Standard, ficando em primeiro ou segundo, calharem com os Lakers, é dos matchups que eu tenho mais receio, porque vocês, não só pela questão da experiência, que só o LeBron tem o quê? 10 vezes o número de jogos da equipa inteira do Standard em playoffs. Tu só tens um jogador com experiência de playoff. Não, eu tenho 4 jogadores. Não, já diminuiu porque o Bertan saiu. Eu devo ter só 3 jogadores para aí com experiência. É o Shea, o Biome também deve ter andado por lá, não é? Se bem que o Biome teve aquela situação ontem, meu Deus, até me assustei como o homem caiu ali sozinho. Eu em pleno desconto de tempo. E o Hayward já jogou. O Hayward, claro. E mais quem? O Mike Muscala, talvez? O Muscala já jogou. Já jogou. Por quem? Acho por quem? Agora, isso é boa questão, realmente. Agora, mas eu tenho a certeza que havia 3 ou 4, agora está-me a faltar. Será que o Dort já jogou? Sim, o Dort. Teve aquela mítica série contra o James Harden nos playoffs. Exatamente. Então é isso. Então, temos quem? O Mike Muscala deve ter jogado aqui pelos Hawks. Sim, se bem que o Muscala voltou no fundo agora, portanto, sim, nem sequer estava... Atenção, o Mike Muscala se calhar nem joga este ano. Se calhar nem joga este ano nos playoffs. Mas pronto, isto para dizer que é dos matchups que eu tenho mais receio que aconteça. Eu neste momento preferia apanhar os Warriors do que os teus Lakers, honestamente. Só para ajudar, a derrota dos Thunder foi para já numa segunda noite de um back-to-back, portanto também é preciso ter atenção a isso. Por outro lado... Depois ganharem aos Suns, que há que dizer. E num belíssimo jogo que eu também tive a oportunidade de ver, em que o teu Shea, o jogo estava ali meio tremido e ele entrou ali a 8, 9 minutos do fim e foi um verdadeiro espetáculo que ele fez contra aquela equipa dos Suns. Mas isto para dizer que em relação aos Thunder, este é o grande desafio da equipa: lidar com adversários muito mais experientes, e praticamente todos os adversários são mais experientes que o Thunder. O Thunder, só para terem noção, no 5 inicial, o jogador mais velho é o Shai Gilgeous-Alexander, que tem 25 anos. Portanto, no geral da NBA são a equipa a segunda, ou foram durante muito tempo, admito que agora com as trocas não sei. A mais nova, mas quem era antes? Detroit? Eu acho que a mais nova era Detroit. Talvez. E os Thunder estavam em segundo. Não quero estar a dizer mal, mas acho que era uma coisa assim. Sim, mas o 5 inicial provavelmente é o mais novo de
todos. Isso é capaz. Se bem que agora Detroit também, como perdeu o Bogdanovic, também Sim, a média baixou imenso. Bem visto, sim, ou não interessa também. Mas, portanto, lidar com os adversários mais experientes e lidar com tamanhos. E há aqui algumas equipas que têm tamanho. Por exemplo, eu estou muito curioso, ou estarei muito curioso se eles se encontrarem no playoff, para se vocês calharem com Denver, que resposta é que têm para Nikola Jokic? Eu diria que nenhuma, não é? Mas eles este ano, lá está, já mostraram nos matchups com Denver que têm potencial defensivo, porque os Thunder trocam muito bem, é uma equipa que está em constante troca, e isso é uma das características boas da equipa, que é que têm corpos relativamente semelhantes, então conseguem fazer essas trocas também com relativa facilidade. Mas lá está, também era Denver, como nós já comentámos em episódios passados, que não estava com o mesmo nível ligada, de gastos. Exato, como estão a demonstrar agora pós All-Star. Portanto, também tenho alguma curiosidade. Acho que é daqueles casos que Denver ganharia. A minha curiosidade era ver com que grau de facilidade ou dificuldade até ganhariam. Estava só aqui a ver no calendário, já não jogam mais nenhuma vez com eles este ano. Não. Olha, vai jogar com Boston hoje. Vai ser jogaço. Aliás, Boston vai ter aqui um back-to-back. Odeio que isto seja em back-to-back. Grandes jogos, não é? Em back-to-back. Não, pera. Desculpa, não vais nada. Desculpa, eu realmente estava a achar estranho. Não. Denver. Denver é que vai jogar com Boston. Hoje, eu estava a confundir, tinha aberto a ficha de Denver a achar que era de Oklahoma. Vamos ver. O que é certo é que temos aí uma luta muito interessante nos standings. Uma luta que vai agora ter mais um fator, que é o líder da conferência. Os Minnesota Timberwolves acabaram de perder Karl Anthony Towns e realmente atenção, para contextualizar a notícia, ainda não sabemos ao certo o que é que vai acontecer com Karl Anthony Towns. Ele tem uma lesão no menisco. As lesões no menisco são difíceis, sem termos conhecimento ao certo o que é que aconteceu, de prever, porque tu podes romper o menisco e ter de ser operado e reparar, e se reparares perdes 1 ano. Se cortares a parte danificada, dependendo do sítio onde ela está danificada, pode ser uma pausa de 4 ou 5 semanas, como por exemplo Joel Embiid está a atravessar. Podes tirar literalmente o menisco, mas agora isto já não se faz, mas também podes fazer isso e é uma recuperação mais curta. Ou seja, sem saber ao certo onde é que a extensão do rompimento e o sítio e o tratamento que eles querem fazer, ainda é difícil prever, mas seja como for, é quase certo que fase regular acabou para Karl Anthony Towns. E nós vimos isso com os insiders, que tivemos o Shams logo ali com um discurso meio alarmante, e depois o War já foi um discurso parecido ao que tu estás a dizer, que neste momento é uma grande incógnita sobre qual será o tempo de paragem dele. Portanto, sim, mas a incógnita nunca é uma semana. Se realmente ele tiver a lesão, e eles estão a tentar apurar tudo, nunca é tipo uma semana ou 2, é sempre 4, 5 semanas, e 5 semanas estamos a falar... O melhor caso é capaz de ser um caso como o Embiid, como tu estavas a referir. Mais ou menos. O melhor caso seria as 4 semanas. Embiid é um bocadinho mais grave, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mas é mais um fator, porque esta equipa de Minnesota não é um bom ataque. É uma excelente defesa, não por causa do Karl Anthony Towns, mas o tamanho do Karl Anthony Towns também ajuda, mas não é um bom ataque. E tu retirares um jogador que o seu principal argumento é ofensivo a uma equipa que não é um bom ataque, vai ser interessante como é que eles vão lidar com isto. Atenção, porque esta equipa de Minnesota, apesar de perder o Karl Anthony Towns, pode-se manter grande, porque Naz Reid pode ser imediatamente o substituto, ou até pode Kyle Anderson, que também não é propriamente um jogador pequeno, ainda que não esteja ao nível do Naz Reid. Portanto, vamos ter de esperar para ver, mas é um golpe. Esta equipa fez um all-in no ano passado, não correu bem. Este ano as coisas estavam a correr muito bem. Melhor defesa da liga, uma estrela em ascensão, uma estrela em aceitação do seu papel, Rudy Gobert a regressar ao Rudy Gobert de Utah, Mike Conley, e de repente perde aqui o Karl Anthony Towns. E se for realmente uma coisa onde ele não possa sequer jogar o playoff, é um golpe duro para uma equipa que tantos anos andou à procura disto.
E que tem sido importante, porque eu fui ver, ele apenas não jogou dois jogos esta época, eles até ganharam esses 2 jogos, mas lá está, é uma amostra tão curta que nem podemos estar propriamente aqui a dizer como é que a equipa reage ou não reage à ausência dele, mas lá está, sabemos que reage bem à presença dele, porque estão em primeiro lugar, em igualdade com o Standard, e é um duro golpe. Estou muito curioso para ver o papel do Anthony Edwards a partir de agora, porque eu sempre achei que ele tem perfil de líder, e acho que e como tu referiste muito bem, o Towns começou a aceitar que a principal estrela da equipa era o Anthony Edwards. Agora ele vai ter que dar um step up em termos ofensivos. O problema para mim é que o Anthony Edwards, sim, ele é a principal figura da equipa, não há dúvida nenhuma, mas em jogos, no clutch, apertados, quem tem a bola na mão é o Mike Conley. E quando ele tem a bola na mão, o spacing que o Karl Anthony Towns dá permite ao Anthony Edwards fazer o seu jogo. Mesmo que Naz Reid esteja em campo com o Rudy Gobert, a forma como tu defendes o Naz Reid não é a forma como tu defendes o Karl Anthony Towns. E o spacing... ele até há bem pouco tempo até tinha melhor porcentagem de triplo do que o Towns, que foi uma coisa, mas com uma quantidade inferior, de lançamento, claro. Exato, uma quantidade muito mais reduzida de lançamento. É um jogador diferente, se calhar é mais ativo, mas é um ativo em geral, não é um ativo ofensivo. O Karl Anthony Towns tem uma gravidade muito maior, ou seja, a defesa está muito mais aberta por causa do Karl Anthony Towns. A defesa adversária está muito mais aberta por causa do Karl Anthony Towns. E ele finalmente estava a saber aproveitar isso. O Karl Anthony Towns está a fazer uma belíssima época. O Karl Anthony Towns foi All-Star. O Karl Anthony Towns... E eu acho que a principal diferença foi que ele antes era face ao objetivo, vou-me explicar, ele era burro a saber usar o tamanho que tem, que era, ele sabe que lança bem, gosta de lançar, então só lançava, e ele este ano finalmente andava a fazer ali a dividir melhor a balança ofensiva dele, eu acho que mais do que aproveitar o spacing para atacar a vez, e ao atacar também ganhava espaço para o resto dos colegas, e isso andava a fazer toda a diferença. Acho que eu, mais do que achar que ele era burro, eu acho que estavam-lhe a pedir demasiado. Se calhar também. Eu acho que o Karl Anthony Towns, quando entrou na equipa, era uma equipa que teoricamente iria ter um Big Three, que era um Big Three liderado por ele, mas que teria Andrew Wiggins, primeira escolha de draft, e Zach LaVine. Qual é que foi aqui o problema? Zach LaVine acabou por ser trocado e mesmo e quando esteve na equipa não atingiu o nível que se imaginava. O mesmo para Andrew Wiggins, e sobrou o Karl Anthony Towns, que durante muito tempo era o único, era o único nome de relevo naquela equipa de Minnesota. E ele tinha que fazer 30 e tal pontos e tinha que ser o 5 da equipa, tinha que defender os outros 5 e ele não sabia fazer isso. Não é esse o perfil dele. E agora que ele não tem que defender os outros 5, ou mesmo que tenha que defender os outros 5, sabe que tem o Rudy Gobert atrás. E não é ele que tem de ganhar todos os jogos ofensivamente, não tem de lançar 20 vezes ou 25 vezes por jogo. Não é? É normal que a tua percentagem melhore, sim. É normal que o teu desgaste físico melhore ou não seja tão acentuado, e tu se calhar quando lançares aquele lançamento a 3 minutos do fim, se calhar as pernas estão bem mais frescas do que se tu tivesses que andar a lançar 25 vezes. E portanto agora vamos ver para já vamos esperar para ver o que é que vai sair dos novos exames. Mas não deixa de ser uma tristeza para eles, porque mereciam certamente ter uma equipa totalmente saudável para o playoff, porque já vai há algum tempo que eles não conseguem. No ano passado eles estiveram no playoff, mas o Jaden estava lesionado, já não sei quem estava mais lesionado, e o Rudy Gobert também não estava no seu melhor, e portanto e não deixa de ser algo assim, não deixa de ser algo curioso / chato, não é bem o seu adjetivo, mas vais perceber, é que tínhamos os Sixers numa forma incrível, muito dinâmicos, se calhar capazes de batalhar pelo menos muito mais próximo do que estão, obviamente, com os Celtics. A lesão do Embiid, a equipa tem estado agora a cair, até porque o Tyrese Maxey agora também está a começar a ter mais lesões. O Tyrese Maxey está com uma contusão, ele teve uma queda feia, bateu com a cabeça e teve que viajar novamente para Filadélfia e está com uma contusão na cabeça, e os 76ers neste momento já estão em lugar de play-in, que eu volto a dizer que não é dramático,
porque se eles tiverem Joel Embiid, partindo do princípio que eles não vão cair abaixo do 8º, ter Joel Embiid e ter de jogar contra os Indiana Pacers, eu estou tranquilo. Mas pronto, é mais um fator. Sim, mas é sempre um risco, como é óbvio. Aquelas claro. equipas ficam do género. É só um jogo, vamos... Claro, e mesmo que eles tenham Joel Embiid, nós também não sabemos em que estado é que ele vai estar nessa fase. Portanto, pode ainda estar num processo muito lento de recuperação. Por falar em... Isto só para concluir, porque lá está, tivemos no Oeste esse caso, agora no Oeste outro caso de um principal contender a perder uma das suas principais estrelas, e é mau para desvirtuar, entre muitas aspas, a competição numa fase tão adiantada. E obviamente nós agora queremos que as equipas estejam na máxima força. É isso. Porque eu estava aqui a brincar, até brinquei em off contigo de OKC para o primeiro lugar, mas isso de pouco vai valer se eu calhar com alguém do play-in como os seus Lakers e depois for logo de vela. Sim, portanto, eu acho que este playoff, especialmente no Oeste, tem essa vertente que é, ok, Minnesota teve este contratempo, mas vamos imaginar que Minnesota ficavam em segundo ou em primeiro e o Thunder em primeiro ou segundo. Estamos a falar de duas equipas que provaram nada ainda em playoff, não é? Duas equipas que têm, apesar de terem muitos pontos a favor, têm alguns pontos contra. No caso dos Thunder, já falámos aqui do tamanho, no caso dos Timberwolves é aquele ataque, que vamos imaginar que os Lakers ou os Warriors ficam em 8º. Tu metes Minnesota ou Oklahoma a jogar contra uma destas equipas e estas equipas têm capacidade para explorar a tua falta de experiência e os teus pontos fracos. O que normalmente não acontece. O que normalmente acontece é que o 1 contra o 8, por exemplo, no Oeste, a não ser que seja Miami ou Filadélfia a ficarem em 8º, se Boston calhar com Indiana ou com Chicago ou com Atlanta, não é? Tem a obrigação de limpar. Tem a obrigação no máximo. É um 4-1, é um 4-0-4-1, não há aqui novidade. E o 4-1 é se eles quiserem fechar a eliminatória em casa e não se chatear muito, porque na teoria tem essa obrigação de varrer, como costumamos dizer nos playoffs. No Oeste é o que tu estás a dizer, o Oeste é muito mais incerto. Incerto, totalmente. Por falar em lesões, Evan Mobley com uma lesão também grave, é uma época complicada para o Mobley por dois fatores. Primeiro porque esta já é a segunda lesão, a outra foi mais grave, foi no joelho, até obrigou a operação. Ele, quando esteve em campo, os números individuais dele são bons, apesar de não ter havido uma evolução ofensiva. E esse é o outro problema, por isso é que eu digo que é uma época complicada para o Mobley, porque a equipa joga melhor sem ele, o que é sempre uma situação complicada. O outro jogador que também já estava a não jogar há algum tempo e agora é certo, é o Ben Simmons, que realmente desde o momento em que ele não afunda aquela bola... Eu acho que vai ser até acabar o contrato dele, que ele agora vai estar a arrastar esta situação de fazer uns joguinhos e depois encosta. É engraçado porque ele este ano até entrou bem na época, mas realmente aquelas costas estão lastimáveis. Ele vai consultar especialistas novamente. Não quer dizer nada isto, porque ele também já tinha consultado especialistas quando se lesionou no início da época e esses especialistas disseram que era uma coisa de semanas e ele depois falhou quase 4 meses. E portanto, vamos ver, o Jalen Johnson em Atlanta também se lesionou. Eu por acaso estava a ver o jogo, ele torce o pé de uma forma bastante arrepiante, portanto também diria que poderá haver aí semanas. No lado positivo, pelo menos o Jalen Brunson, que temeu-se que pudesse ter tido uma lesão muito grave no joelho, aparentemente não teve e portanto estará aí ótimo, ainda que os Knicks estejam coitados, a nível de lesões os Knicks estão a tentar bater toda a gente, porque aquele 5 inicial já não tinha o Mitchell Robinson, que lesionou-se e falhou quase a época toda, Julius Randle, OG Anunoby, Jalen Brunson, coitados, e eu que tinha apostado neles para surpreender no Oeste, ainda podem surpreender, porque os jogadores podem regressar todos, mas meu Deus, coitados. Sim, é um caso muito à imagem de Filadélfia, que estavam numa grande forma e de repente foi 1-1.
Foi Randall, Anunoby, agora foi Brunson, também houve mais um ou dois role players, e a equipa vai-se batalhando bem porque é uma equipa aguerrida, mas andam a jogar com o Josh Hart, por exemplo, a fazer 40 minutos por jogo. 40? Era bom que fosse 40. 47 no outro dia. Pois. No outro dia, o Miles McBride, portanto, o Jalen Brunson lesionou-se logo ao início, entrou o Miles McBride. O Miles McBride jogou 47 minutos e 30 segundos. Jesus. Só não jogou os primeiros 30 segundos porque estava lá o Brunson. 47 minutos e 30 segundos, meus amigos. Thibodeau Ball. Thibodeau Ball, exatamente. Eu lembro-me quando o Thibodeau entrou. Quando o Josh Hart chegou à equipa. Eu lembro do pessoal dizer: o Thibodeau vai adorar o Josh Hart, e claro, 40 e tal minutos. E o Thibodeau já estava a fazer o mesmo com o Odiano Nobi. Mas pronto, agora as coisas são diferentes porque eles estão todos lesionados. Por outro lado, Chico, há uma novidade incrível que eu acho que tu não estás à espera. Estás pronto? Estou Já temos uma equipa qualificada para os playoffs. Boston Celtics. Deve ser. Nossa, claro, sim. É verdade. Não sei se é para o playoff, se é play-in ainda só. Deve ser só play-in. Mas não deixa de ser. Sendo que faltam 21 jogos. A eles falta 21. A eles falta 21. Falta 21. Eles já têm 18 de vantagem para 20 de vantagem para o décimo, portanto deve ser isso. Eles já têm 23 para o 11º. Eles já não baixam de décimo. Mesmo que pois é isso, eles já têm Jesus, faltam 20. Olha, eu fiz aqui um levantamento por causa destas lesões todas. Fiz aqui um levantamento que eu acho que é interessante. Isso não tinha feito. Que é o seguinte: este ano, Chico, e eu não tirei todos, mas houve aqui alguns casos que eu tirei. Este ano é o primeiro ano da nova regra dos 65 jogos para All-NBA. Sim. E eu estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer no final. Porque nós já temos vários jogadores que não são elegíveis. Jimmy Butler, Julius Randle, Joel Embiid, Kyrie Irving, Trae Young, Porzingis, agora Karl Anthony Towns. Esta malta toda já não vai ser All-NBA. Mas há aqui alguns jogadores que são de caras first team, na melhor das hipóteses second team, que estão no limite. Por exemplo, Luka Doncic. Faltam 20 jogos aos Mavericks, o Doncic tem que jogar em 11 deles. Donovan Mitchell, faltam 20 jogos aos Cavs, ele tem que jogar 18. Kevin Durant, faltam 20 jogos, tem de jogar 10. Devin Booker, faltam 20 jogos, tem de jogar 15. E já sabemos que o Devin Booker vai falhar pelo menos os próximos 2. Portanto, é quase certo que não vai ser All-NBA. De'Aaron Fox, faltam 21 aos Sacramento, ele tem que jogar 12. Lauri Markkanen, faltam 19 jogos, ele tem que jogar 14. Jamal Murray, faltam 20 jogos, ele tem de jogar 19, portanto, também já não vai ser. Bam Adebayo, faltam 21 jogos aos Heat, ele tem de jogar 14. E Tyrese Haliburton, faltam 19 jogos aos Pacers, ele tem de jogar 15. Portanto, nós podemos chegar aqui, isto é uma entorse. É uma entorse, e estes jogadores que eu disse, entre outros, eu tirei estes, foi aqueles que me saltaram à vista, falham All-NBA. E portanto podemos ter. Estás a sentir que deviam baixar esse mínimo? Quero primeiro terminar esta época para ver, porque pode dar-se o caso, Chico, de nós termos jogadores a serem All-NBAs. Deixa-me explicar por passos o que eu acho que pode acontecer, porque é um caminho longo e que não vai ter repercussões este ano nem no próximo, mas pode ter no seguinte, que é o seguinte: nós podemos ter casos de jogadores que não são All-NBAs, como talento, a serem All-NBAs, e daqui a um ano ou dois chegarem ao pé das equipas e dizerem assim: eu qualifiquei-me para um Supermax, ou para um Max. Portanto, eu quero. E as equipas dizem uma de duas coisas. Ok? E de repente tu tens um jogador, vamos dizer, o Brandon Ingram, como um Supermax, e os Pelicans estão lixados. Ou o outro cenário é, as equipas dizem: nós não achamos que tu valhas isso. E perdem o jogador, como aconteceu, ainda que este caso até tenha sido um sucesso, como aconteceu com os Charlotte Hornets, quando o Kemba Walker queria um Supermax e os Hornets disseram não. Na altura foi um choque, porque falávamos dos Hornets,
Depois acabaram por ter toda a razão e até pelas lesões, mas podemos, não é? Nós podemos ter aqui o caso. O Siakam já não se qualifica para Supermax porque foi trocado no seu Max pós-rookie. Mas vamos imaginar que o Siakam tinha ficado em Toronto e com estas lesões todas, por exclusão de partes, ele entrava numa equipa qualquer All-NBA. Ele chegava aos Raptors e dizia, pois, Supermax. E os Raptors diziam, nunca na vida. Vais virtuar um bocadinho essa gestão dos contratos. Vai e no futuro pode dar problemas. Portanto, eu estou muito curioso para ver como é que eles vão gerir isto, porque tendo em conta o número de jogadores e os números que eu vos disse, há outros jogadores que estão a uma entorce de falhar e não se qualificarem para a All-NBA. E portanto nós podemos ver aqui... Por curiosidade, referiste o LeBron? Ou como é que ele está? O LeBron está tranquilo, o LeBron está muito tranquilo. O LeBron fez até ao momento 56 jogos, portanto precisa de 9. Os Lakers são a equipa que jogou mais jogos, 64. O LeBron precisa de fazer 9 dos 18. Não é garantido, é uma lesão, mas tendo em conta o caminho dele até ao momento... Pode gerir bem, caso haja essa possibilidade. Sim, ele, o Anthony Davis, o Lillard, o Kawhi, são jogadores que estão muito tranquilos. Os Tatums, está tudo tranquilo. Mas, por exemplo, Devin Booker fez uma época brutal a nível individual. Vai-lhe ser quase impossível ser All-NBA. Percebes? Donovan Mitchell já não pode ser All-NBA. Aliás, acho que ainda pode, mas tem que jogar todos os jogos. A equipa do Standard vai ser toda a NBA e daqui a 2 anos eu tenho um problemaço com contratos. Daqui a uns anos tens que vender o pavilhão para pagar. Estou muito curioso para ver o que é que isto vai implicar. Curiosamente, não estou a dizer que ele vai ser All-NBA, Chico, mas se continuarem as lesões, se calhar vai ter que ser. Esta semana podemos considerar que foi a semana da afirmação total de Alperen Şengün. Não é que nós tivéssemos grandes dúvidas sobre o talento dele, mas esta última semana, especialmente porque um dos jogos foi contra o Embiid, contra o Wembanyama, foi a semana da afirmação do Alperen Şengün, que vem de 2 jogos absolutamente inacreditáveis, com máximos de carreira em várias coisas, 2 jogos seguidos. Num fez 45 pontos, 16 ressaltos, 3 assistências, 5 roubos e 1 bloco. Ganhou aos Spurs. No jogo a seguir fez 23 pontos, 19 ressaltos, 14 assistências contra os Clippers. E por isso, esta afirmação, digamos assim, do Şengün fez-nos chegar ao tema deste episódio, o tema grande deste episódio, que é esta nova era pós-Jokic dos postes passador. Eu acho que nós já tivemos várias fases. Tivemos as fases nos anos 90 e início dos anos 2000 em que os postes eram autênticos bichos de força, os David Robinsons, os Shaquille O'Neals, os Patrick Ewings, essa malta. Depois tivemos a fase em que os postes passaram a ser quase bloqueadores e jogadores para receber alley-oops, os Whitesides, os Javel McGee's, essa malta, os Jordans, exatamente, e agora estamos a ter a fase em que eles são os municiadores dos ataques. Jokic, obviamente, está à cabeça dessa malta toda, o mesmo para Sabonis, o mesmo para Şengün, o próprio Draymond Green, se o quisermos incluir como 5, também tem esse cenário, e portanto nós estamos aqui a ter uma espécie de descendência do Jokic muito curiosa. Sim, estávamos a discutir possíveis temas para este episódio e eu lembrei-me porque me lembrei logo daquele meme muito engraçado que surge muito nas redes sociais, que é o Jokic é o Charizard, o Sabonis é o Charmeleon e o Şengün é o Charmander, porque é mesmo muito engraçado. Ainda por cima são 3 postes europeus, com escola em 3 dos melhores regimes basquetebolísticos do mundo, que é o sérvio, o lituano e o turco. O Şengün
é das maiores facadas que o Standard me deram nos últimos anos, porque, para quem não sabe, o Şengün foi draftado pelo Standard em 2021, foi trocado nessa mesma noite para os Rockets. Ele vinha de ser um dos MVPs, talvez o MVP, não sei assim de cabeça, mais novo de sempre da Liga Turca. Ele, com apenas 18 anos, foi MVP da Liga Turca, numa temporada espetacular que fez ao serviço do Beşiktaş. E eu, na altura, já fiquei chateado porque pensei, não, este é um daqueles postes que marca de todo o lado, mas ele tem uma evolução que me surpreendeu imenso ao nível do capítulo do passe, porque eu não estava honestamente à espera que ele tivesse esta capacidade de meter a equipa a ajudar e dominar o estilo da equipa a jogar, face à redundância, porque estes números são estrondosos. Ele está a mostrar que não é o Fred VanVleet, não é o Jalen Green, não é o Dillon Brooks, a cabeça desta equipa durante muitos anos, e acho que há ali potencial para criar algo parecido com as devidas diferenças, e se for bem gerido, aos Nuggets. Vai ser ele, porque vai ser ele a meter a equipa toda a jogar, e ele consegue dominar um jogo à sua maneira. Se o talento à sua volta for bem potenciado, aquela equipa vai ser muito, muito divertida de se ver, e nós estamos a ver isto num posto com 21 anos, que é uma coisa importante. O Jokic, com 21 anos, não estava tão desenvolvido. Exato, não estava assim tão desenvolvido. Obviamente, a NBA está cada vez mais precoce, cada vez vemos os jogadores mais novos a ter um físico mais invejável, a desenvolver-se mais cedo, a NBA e o desporto no geral. Mas ele já conseguir fazer isto com 21 anos está com as devidas diferenças ao nível do que o Wembanyama está a fazer no capítulo defensivo. Porque, por exemplo, referiste a esse jogo contra o Wembanyama faz, acho que é 7 desarmes de lançamento nesse jogo, que é uma coisa também ridícula. Agora, o Şengün não tem esse... São para aí mais 10 vitórias. E nós falamos nós discutimos muito foi se o valor que eles estavam a dar pelo Dillon Brooks e o Fred VanVleet era o suficiente para eles darem o salto de uma equipa medíocre para, pelo menos, uma equipa de play-in. E a verdade é que estamos a ver que não valeu a... Não, é assim... Se o plano era ser uma equipa de play-in, não chegou. Se o plano era pelo menos ser competitivos, e este era o ponto onde eu queria chegar, se eles olharem... Nós costumamos falar que os Knicks estão em grande posição para ir buscar uma estrela, costumamos dizer que esta equipa ou aquela equipa tem não sei quantas piques, e Houston está nesse cenário, porque Houston tem duas coisas muito boas. Primeiro, está no Texas, e no Texas os impostos sobre os rendimentos são mais curtos, portanto os jogadores gostam de jogar no Texas, primeiro porque Houston é uma cidade atraente, o tempo é bom e pagam menos impostos. E depois tem outra coisa, que é as piques que Houston tem são as piques de Brooklyn. E Brooklyn não está particularmente numa boa fase não é numa boa fase desta época, é numa boa fase de franquia. Portanto, as piques de Brooklyn são valiosas. O contrato do VanVleet e do Dillon Brooks e do Jeff Green e do não sei quem são valiosos. E, portanto, são curtos. E são curtos, e são geríveis para a equipa que eventualmente os possa receber. Portanto, com a afirmação do Şengün, com a afirmação do Amen Thompson, com o Jalen Green, que é um bocadinho hit and miss, mas é um jogador também interessante, até para envolver numa troca. Nunca se sabe se um Donovan Mitchell ou um desses jogadores, ou um, sei lá, um Kyrie, ou um Luka, ou um sei lá, um desses. Nunca se sabe se eles não vão dizer, olha, por que não? Por que não Houston? Em vez de ir para Nova York, por que não Houston? E de repente tens Şengün, tens mais uma ou duas peças, tens Amen Thompson, e metes ali o Donovan Mitchell, por exemplo. Donovan Mitchell é um nome ao calhas. Metes ali o Donovan Mitchell e tens uma equipa. E se não for através das trocas, foi a questão que tu referiste das picks, porque com os Nets numa fase muito má, se eles tiverem sorte nos drafts que agora vêm, basta que sabemos que, como se tem dito, não vai ser um draft com grandes estrelas. Mas os Nets também não estão... Os Nets estão... Sim, não vai ser já neste que os Nets vão ser uma escolha ótima, entre aspas. Mas se os Nets continuarem nesta fase decadente, na próxima temporada vão ser terríveis, e os Nets sendo terríveis,
ajuda Sim, Houston. é uma Se Houston possibilidade, saca- é uma Sim. possibilidade, porque os Nets também têm coisas para poder tentar ir buscar uma estrela, mas não é uma possibilidade, ou seja, hoje o valor da pick dos Nets de 2025 é um valor interessante. Se amanhã os Nets forem buscar o Kevin Durant não, que já lá esteve, mas se forem buscar o Donovan Mitchell, aí já perde um bocadinho de valor, mas a gente vai vivendo dia a dia. Mas os Rockets até têm outra coisa, que é verdade que tem o Van Vliet, que é veterano, tem o Brooks, que é veterano, mas depois tu olhas para o plantel e vês Sengun 21, Jabari Smith, que está a fazer uma bela época, 20, Tari Eason, que infelizmente teve uma época marcada por lesões, já não joga mais, 22, Cam Whitmore, que sempre que jogou mostrou coisas muito interessantes, 19, Amen Thompson, que ele e o irmão, quando jogam, quase que fazem 6 ressaltos, 5 assistências, 3 roubos e 2 blocos quando entram em campo. 21 anos, não é? E o Sengun, né? 21 também já disse. Portanto, é uma equipa que nós adormecemos um bocadinho porque eles a certa altura começaram a perder muitos jogos, porque se calhar não achamos que o Dylan Brooks e o Van Vliet são isto ou aquilo, mas o que é certo é que há ali muito talento e quando o Sengun tem uma afirmação como esta, muda a equação, não é? Sim, isso sem dúvida. Eu acho que nós começámos finalmente a mudar um pouco o paradigma de tínhamos as nossas reticências sobre se era ou não uma equipa de play-in, percebemos que não, agora percebemos é que está a ser um ano muito bom para desenvolver os nomes que tu referiste, porque o próprio Jalen Green, acho que está à imagem do Karl Anthony Towns, mas muito mais novo, estão a perceber que não vai ser ele a cara, porque durante muito tempo ele era lançava, isolamento, aquilo era um jogo terrível de ver, nós referimos isso o ano passado, era das equipas mais aborrecidas de ver, porque era sempre à base da mesma coisa. Agora mudaram esse paradigma e estão a perceber onde é que podem efetivamente desenvolver, e isso também tem a ver com a escolha de treinador que foram fazer, que foram buscar o Udoka, e o Udoka, apesar da controvérsia que houve, é um bom treinador, mostrou nos Celtics, e é um treinador de projeto. Sendo um treinador de projeto, não sei se vão ser para o ano, mas acho que é uma aposta minha que eles para o ano vão ser muito mais divertidos e muito mais consistentes, até porque eles no verão vão se mexer. Eles têm o contrato do Steven Adams, que infelizmente, porque gosto muito dele, acho que está a dar as últimas na liga, e aquele contrato vai ser agora. Infelizmente mesmo. Acho que aquele contrato agora vai ser só para andar aqui a dançar entre cidades. Tem essa questão do Dylan Brooks e do Fred VanVleet, que se eles quiserem, haverá interessados neles. Se não quiserem, eles podem ainda ser úteis à equipa de uma forma ou de outra. E depois tem essa juventude toda que vai ter mais um ano em cima. O Sengun para construir à volta. Vão ter o draft, podem ir buscar role players mais interessantes, atiradores, o que quer que seja para complementar. Pode ser uma equipa a juntar-se ao já muito barulho que há no Oeste, o que é Sim, muito é uma equipa que pode fazer algumas coisas na free agency. Eles têm aqui alguma margem porque ainda não estão perto dos aprons, portanto têm aqui alguma margem, vão ter aqui as suas mid-level, vão ter aqui as suas biannual exceptions, portanto eles podem fazer algumas coisas e, como tu disseste bem, tem aqui o contrato do Steven Adams, são 12.6, tem aqui o contrato do Jeff Green, que não são garantidos, é só 1 milhão também, não, é 8, portanto o contrato do Jeff Green não é garantido, mas que 8 milhões mais 12 dá 20, portanto o Jock Landale também está aqui com um contrato não garantido, portanto há aqui uma série de situações que podem acontecer. E no último dos cenários podem simplesmente usar este dinheiro para dar ao Sengun, dar ao Man ainda é cedo, mas ao Jabari Smith. A questão do Jalen Green é uma questão que tu referiste muito bem. O Jalen Green está a fazer uma época a nível de números pior do que estava a fazer nos anos anteriores, em menos minutos, o que é estranho. Normalmente se tu jogas menos minutos, vais lançar menos vezes, vais conseguir ser mais efetivo, o que não é o caso do Jalen Green, que está a lançar pior. Eu acho que o Jalen Green ele só tem 21 anos, portanto ainda é um bocadinho prematuro, mas a ideia de que o Jalen Green pode ser a cara de um franchise, eu acho que está a cair. Eu acho que pode ser um bom marcador de pontos na sua carreira, acho que vai ser um belíssimo marcador de pontos na sua carreira. Aliás, ele marca 17 pontos no seu primeiro ano de rookie, 22 no ano a seguir, 18 este ano, ou seja, marcar pontos não é um problema para o Jalen Green. Se esses pontos equivalem a vitórias e boas jogadas e sucesso, como cara de um franchise, acho que não vai acontecer, apesar de que, volto a dizer, ele só tem 21 anos.
Eu acho que ele vai ser uma boa terceira estrela para o futuro. É desenvolver, Mesmo é assim. ser aquele. Eu acho que ele vai ser um bom Lou Williams. Se ele não tiver o peso de ser o clutch player, que eu acho que não vai ter, mas for uma grande ameaça para ajudar a abrir para o Sengun, para ajudar a abrir para quem quer que surja ali, que seja também um jogador go-to-guy, acho que há potencial para ele ser muito útil na equipa. Um pouco à imagem de um jogador que tu gostas muito, que anda ali em Denver, chamado Michael Porter Jr. Acho que é um jogador que se percebeu que com relativa... com algum cedo se percebeu que o Michael Porter não ia ser um franchise player, mas é um jogador muito útil de ter ali para de vez em quando faz 20, 25 pontos com relativa Michael facilidade. Porter contra os Lakers aqui há uns dias lançou 10 em 10, só assim, 10 em 10. Exato. E sabemos que ele é capaz do melhor e do pior, do 10 em 10 e do 1 em 10. Por acaso, mas ele não é tão capaz do 1 em 10, porque... Ele, o ano passado, nos playoffs, teve uma fase muito difícil, em que estava perto desse 1 em 10. Ele depois melhora muito na final, principalmente nos jogos mais decisivos, e o que foi bom sinal, mas houve uma altura em que nós falávamos muito que ele estava a ser uma liability sim. a nível ofensivo para a equipa. Agora, acho que está mais consistente, o que é normal, está mais verde, está mais experiente. Nós falamos de um jogador, Chico, em relação ao Michael Porter, só para dar o toque, nós falamos de um jogador que está a lançar na sua carreira 50%. E é um jogador que lança 6 vezes triplos por jogo. Não tinha noção que era tão alto. Admito que não tinha noção que era tão alto. Eu não gosto de chamar o Michael Porter uma terceira figura, porque acho que ele não é isso, mas tomara eu poder ter um jogador com um poste passador como é o Jokic, poder ter um jogador como o Michael Porter é assustador. Olha, muito bem. Grande Alperen Sengun. Sabias que é o quarto poste com mais pontos total na temporada? Também ajuda a não ter falhado quase jogos nenhuns. Sim, ele é consistente, nota-se que é saudável e que assim continua, atenção, porque eu sou fã e não me importava nada. Sabes quem era o terceiro? Sabes quem era o terceiro? Não, era o Chet? Towns. Não, Towns. Era Towns. E sabes quem é o segundo? Deve ser para aí, com mais pontos. Com mais pontos. Total, Anthony Davis. Anthony Davis falhou até ao momento 4 jogos. Inacreditável. Sim, não deixa de ser engraçado e um paradigma com o que tu referiste das lesões, que jogadores que nós estávamos habituados a falhar muitos jogos, como o LeBron, como o Anthony Davis, como o Kawhi, Paul George, estão a ser super consistentes e as lesões estão a aparecer noutros que não estamos habitualmente a ver com tantas paragens, tantas lesões. É algo curioso que jogadores como o Kawhi, que nós estamos sempre habituados a associá-lo ao rest e ao load management, está a ser super consistente, quase nunca para, quase nunca descansa, e a equipa melhorou por causa disso mesmo, dessa consistência. E depois temos casos como o Luka, por exemplo, com um peso enorme na equipa, mas que nota-se que esse peso é excessivamente grande e está a afetá-lo a nível da sobrecarga física. Sem dúvida nenhuma. Ainda eu estive a ver o jogo dos Dallas na terça contra quem? Pacers, talvez? Eu acho que é com os Pacers. Acho que foi contra os Pacers. Os Dallas perdem e o Doncic joga e corre e bola na mão e tu a veres o Luka a jogar, tu ficas cansado, porque o rapaz anda e corre e protesta e atira-se e depois chega ao fim e está a perder por 20 pontos e tu ficas, oh meu Deus, coitado do Luka. E Dallas estava numa fase tão boa, estão com 5 derrotas nos últimos 6 jogos e só é pena que os Lakers não os tenham a conseguir aproveitar, porque os Lakers, se tivessem, por exemplo, ganho ontem, estavam a apenas um jogo dos Dallas. Portanto, os Dallas começam. Os Dallas podem ser ultrapassados pelos Warriors hoje. Os Dallas podem cair para o nono. E lembras-te quando nós falámos no episódio pós-trade deadline, que eu e o Ricardo estávamos a dizer que Dallas parecia uma equipa desesperada, e eu coloquei o cenário de uma equipa que acaba de gastar 2 picks de primeira ronda para ir buscar o Gafford e o PJ Washington, e há aqui um cenário cada vez mais real em que eles não vão ao playoff novamente, e o futuro está completamente minado
para esta equipa. Portanto, o próximo mês da NBA vai ser... Se eles quiserem umas piquezinhas, mandem o Luka ali para o Oklahoma e eu tenho muitas para dar. Pelo Shea? Não, Trocavas Luka pelo Shea? Não trocava. Não trocava. Atenção, e nós já comentámos isto, eu adoro de morte o Luka, mas respeito muito o Shea e gosto destes jogadores que crescem na equipa. O Shea pelo Luka não trocava. Eu trocava o LeBron pelo Luka. Depois trocavas um quarentão por um jogador para os próximos 15 anos. Está bem. Eu trocava. Bem, vamos embora. É só porque o Shea está na faixa etária do Luka, ou seja, na teoria podem dar... Isso já são coisas para o Mark Cuban analisar. Eu já fiz a proposta. LeBron por Luka Doncic. Agora é o Mark Cuban que tem de decidir. Vá, e metemos uma pique. Tens que ir ao Shark Tank apresentar. Exatamente. E era fixe alguém ir ao Shark Tank e dizer LeBron, 1 first round pick for Luka Doncic. Vamos embora, deixa-me só dizer isto. Para a semana, o nosso Chico Paulo vai estar fora do país uma semana inteira. Vai estar, para saberem quem criticar, vai estar no Arsenal Futebol Clube do Porto na terça. Exatamente. E vai estar na quinta-feira no Rangers Benfica, meus amigos. O homem vai de Portugal para Londres. O quê? É uma turnê no Reino Unido. Exatamente, vai de Portugal para Londres, depois para Londres, de Londres para Glasgow e só regressa na sexta. Portanto, para a semana não haverá Chico. Portanto, eu ainda vou ter de descalçar esta bota. Mas, e isto é engraçado, Chico, porque quando voltares, vai ser com o Ricardo Brito Reis. Verdade. Segunda-feira, dia 25. Portanto, o teu regresso será em grande. Bem, tem uma ótima viagem. O trabalho do Chico está no 00. O meu está também no 00. E se conseguirem fundar 3, mandem-nos o... achaste graça? Porque eu senti que tu estavas a pensar em alguma coisa diferente para dizer. Não, eu ia dizer... Não, nós trabalhamos no mesmo sítio. Eu sei, mas eu ia falar de plataformas de podcasts, mas depois eram tantas que eu não me apeteceu dizer, e então fiquei pelo 00, mas houve ali aquele impasse de cérebro naquele instante. E pronto, e terminamos assim. Se conseguirem afundar 3, mandem-nos o vídeo. A minute to play for the lead.